Vou fazer um olho esfumado com vocês, muito simples. É assim a técnica mais simples que eu conheço para fazer um olho esfumado bonito, né, arrumadinho. E a gente vai precisar de bem poucas coisas. Eu vou mostrar para vocês como é que eu faço quando eu quero fazer um olho esfumado assim bem simples. Então o que é que eu vou usar hoje? Eu vou usar uma sombra marrom, tá vendo? Esse é um marrom quente. Se você é de subtom frio, o ideal é que você use um marrom um pouco mais frio, tá bom? E vou usar uma sombra cintilante também, que vai ser essa bronze aqui, tá? É só o que eu vou usar hoje. Talvez eu use um glitter também, mas isso a gente vai ver mais lá na frente, se eu vou colocar o glitter ou não. Mas basicamente é isso que eu vou usar, uma sombra marrom opaca e uma sombra cintilante bronze. Essas cores vocês podem mudar, tá? De acordo com a roupa que vocês vão vestir, o estilo de vocês, as cores que vocês preferem, que é só uma ideia para você seguir. O que eu vou usar também aqui são 3 pincéis para fazer esse olho, tá? Um pincel de aplicar sombra, que é esse, que o ferrolhozinho dele é mais achatado, ele é melhor para aplicar sombra. E 2 pincéis de esfumar, um maior que o outro, tá vendo? Um é maiorzinho, o outro é um pouquinho menor. Como é que você sabe que o pincel de esfumar é quando esse ferrolho aqui dele é todo redondinho, tá vendo? Não tem esse amassadinho. Consegue ver essa diferença? Pois é, aí você sabe que o pincel é pra esfumar. Vou pegar aqui um pó translúcido. E aí, como a minha pele já tá feita, e essa é uma dica inclusive que a gente deu semana passada no Café com Maquiagem, você pode fazer uma caminha de pó aqui, ó. Assim, qualquer resíduo que cair, cai nessa caminha de pó e não faz uma bagunça na maquiagem. Um olho esfumado é quando você vai partir de um ponto mais escuro para um ponto mais claro. E aí esse canto fica mais escuro e ele vai clareando ao redor. Isso é um esfumado, tá? Você tem um ponto ali onde é mais escuro e ele vai ficando um pouco mais claro. Por que é legal eu ensinar pra vocês essa técnica de esfumado? Porque esfumado é uma técnica que pega vários tipos de olho, tá? Sabe se o olho é gordinho, se o olho é mais fino, se o olho é mais aberto, independente do seu formato de olho, o esfumado ele vai ficar bem. Você sabendo fazer, sabendo arrumar direitinho, ele vai ficar bem no seu olho. Por isso também que eu resolvi trazer uma técnica esfumada pra vocês. Primeiro eu vou pegar um primer de sombra. Esse aqui é um branco da Ana Paula Marçal. E vou colocar em toda a minha pálpebra móvel, que é essa parte aqui de dentro. Vou vir aqui com o dedo mesmo e vou aplicar ele aqui. Ui, acho que eu peguei muito. Em toda essa pálpebra, dando batidinhas, tá? Essa base, ela vai fazer com que a minha sombra pigmente melhor e dure mais também. Pronto. Coloquei essa base branca em todo o meu olho. E agora eu vou começar usando esse pigmento aqui, tá? Que é uma sombra em pó, que é um bronze. Com aquele meu pincel de aplicar sombra, tá vendo? Eu vou pegar essa sombra, tiro o excesso aqui, sempre dou uma batidinha para tirar o excesso para ele não cair aqui no meu olho e venho depositando com batidinhas aqui do início da pálpebra até o meio, tá? É importante você já ir fazendo os dois olhos, porque você já vai igualando os dois, tá? Pra deixar também mais fácil. E aqui eu vou esfumando essa bordinha, tá vendo? Como vai e vem. Bia, mas esse pincel não é de esfumar. Mas para essa aplicação aqui, ele dá um efeito um pouco mais esfumado. Ele não vai servir pra gente fazer aquele movimento muito circular, mas esse movimento de vai e vem ele faz sem problema. Tá vendo? Agora a gente vai pegar o pincel menor. Lembra que eu tenho 2 pincéis de esfumar? Um maiorzinho e um
A gente vai pegar primeiro o pincel menor, com aquela sombra mais escura, que é a sombra opaca, e vai vir aplicar aqui bem no finalzinho do olho, nesse cantinho mais externo, tá vendo? Aplico aqui até encontrar com a minha sombra cintilante aqui nesse cantinho. Dou uma subidinha, tá vendo aqui o côncavo? Esse lugar onde o osso afunda é até aqui que eu vou, com essa sombra. E aí essa beiradinha aqui eu começo a fazer um movimento mais circular, trazendo aqui até o meio, tá vendo? Pego aqui desse cantinho e vou circulando até aqui o meio e misturando aqui os dois com o movimento de cima para baixo. Em seguida eu vou pegar aqui o meu pincel, que eu não apliquei nada, ele tá sujinho assim da vida mesmo, mas eu não coloquei ele aqui na sombra, eu vou pegar ele aqui do jeito que ele tá e só vou fazer esse movimento circular aqui na bordinha de onde eu apliquei esse marrom. Tá vendo que eu não coloco ele aqui no meio, eu coloco ele só aqui na bordinha. Que é pra gente clarear essa sombra aqui. Movimentos sempre circulares e sempre de vai e vem, com a mão bem levinha, tá, gente? O segredo do esfumado é deixar a mão leve. Tá vendo como já fica bem menos marcado? Eu vou voltar aqui com essa sombra e principalmente aqui nesse meio eu vou fazer esse vai e vem pra poder a gente esfumar mais ela. Tá vendo que aqui nesse meio eu quase não mexo, eu tento deixar ele mais escuro mesmo. Deixa eu fazer o outro lado para poder eu conseguir igualar os dois. Faço a mesma coisa, marco bem aqui esse canto externo, venho aqui pro côncavo. Facilita muito você ter um espelho mais aqui embaixo. E aí quando eu olho, eu tenho a visão todinha do meu olho. Continuo aqui um pouquinho, só para dar mais uma esfumadinha. E já vou vir com outro pincel. E já vou vir aqui com outro pincel só na bordinha, fazendo um movimento de vai e vem, um movimento um pouquinho mais circular, tá? E posso trazer até um pouquinho aqui mais pra dentro. E à medida que eu vou fazendo, eu vou olhando para ver se os dois olhos estão ficando iguais. E aí aqui no meio, ó, vou voltar com aquele pincel de aplicar sombra, não coloquei produto, não coloquei nada nele, tá? Só o que tem aqui, eu vou vir dando um acabamento aqui nesse encontro do tom mais escuro com o tom mais claro, aqui na pálpebra mesmo, só pra ficar mais esfumadinho. Venho com aquele pincel que tá com uma cor mais escura e volto, dando continuidade para esse acabamento. Quero que você me diga se já não dá para sair assim. Dá, né? Vou vir aqui só com um pincelzinho bem pequeno, tá? Esse é um pincel de esfumar bem menor do que aquele outro. E aí eu vou pegar um iluminador desse, vou pegar essa cor aqui do meio, com esse pincel, tiro o excesso, sempre tiro o excesso. E aí vou colocar ele aqui nesse ponto alto da sobrancelha, pra gente dar uma iluminada e dar um acabamento mais bonito também para esse esfumado. Volto aqui com aquele pincel mais embaixo só para criar um acabamento aqui e não ficar marcado. Bem esfumado. O segredo do esfumado é você ter paciência, tá? E ter a mão levinha. Segura sempre aqui mais no fundo do pincel, se você não tem o costume de fazer olho esfumado, para poder a mão também ficar um pouquinho mais leve. Vou pegar aqui um pincel de corretivo. Vou pegar um pouquinho dessa pastinha de sombra para poder colocar aqui nessa parte de baixo do olho.
venho aqui de fora a fora. Como eu não gosto muito de lápis preto, eu vou usar esse preto metálico aqui, que ele tem um efeito meio chumbo. Pego aquela esponjinha, abro aqui bem o meu olho e aplico em toda a linha d'água, borrando levemente para fora. Esse lápis, para quem não gosta muito daquele lápis pretão, como eu, ele é ótimo. Que ele fica escuro, mas não fica super pretão. Aí agora eu vou vir com um pincel assim um pouquinho menor, tá vendo? Um pincel de aplicar sombra, um pouquinho menor. Um pouquinho dessa sombra marrom. Tiro sempre o excesso. Deixa eu ver como é que eu vou conseguir fazer vocês enxergarem aqui, peraí. E aí, ó, eu vou vir bem aqui nessa parte onde a gente aplicou o fixador de sombra, aplicando essa sombra e dando esse movimento aqui, ó, de vai e vem, para poder pigmentar essa região. Esse esfumado embaixo do olho, ele é importante porque ele dá uma continuidade para a maquiagem, sabe? Não parece que você fez só lá em cima, ele dá um contexto aqui, então é interessante você fazer. E aí você já encontra ele aqui no esfumado de cima, tá vendo? Você também pode pegar um pincel bem pequenininho, desses de detalhe, e vir com um pouquinho da sombra bronze, aquela que a gente usou aqui nesse canto, nessa parte maior do olho, e aplicar um pouquinho aqui embaixo, só para dar um acabamento também. Fica mais bonito também. Eu, particularmente, aqui já saía com ele sem problema nenhum. Deixa eu só dar um acabamentozinho aqui, com esse pincel mais gordinho. Só pra juntar essa parte de cima com a parte de baixo. Eu aqui já colocaria uma máscara de cílio, um cílio, e ia sem problema nenhum. Se você quiser, você ainda pode colocar glitter. E aí eu vou ensinar como colar o glitter agora pra vocês. Se você quiser, você pode dar um acabamento aqui também com um delineado, rente a raiz dos cílios. Pode colocar cílio postiço, pode passar rímel. O que eu quero mostrar pra você é que desse ponto aqui o olho tá pronto. Se você quiser incrementar com mais alguma coisa, pode incrementar sem problema nenhum. Mas se também não quiser, já dá pra sair assim, fica um olho bem bonito, bem arrumado e muito facinho de fazer. Eu vou botar um pouquinho de glitter só pra vocês verem. Vou vir com um pouquinho de cola. Vou colocar aqui, ó, uma gotinha. Vou vir aqui com o dedo mesmo e vou aplicar aqui nessa parte do centro do olho. Vou vir aqui com um pincel também de esfumar pequenininho, só que aqui é outro, tá? Não é o mesmo, pra não sujar o pincel. Vou vir com glitter, pego um pouquinho aqui no pincel, tiro o excesso aqui na tampinha e venho dando batidinhas aqui no meu olho. Dou essas batidinhas meio que circular, tá vendo? Pego mais um pouquinho. Não levo muito para esse canto externo. Fico mais aqui no cintilante. Glitter aplicado. Esse é um glitter bem fininho. Se você ainda quiser incrementar mais, você pode vir com delineado e fazer ele rente a raiz dos cílios ou até puxar o gatinho. Vai depender muito do tempo que você tem, da habilidade que você tem para fazer isso. Uma dica, se você nunca fez delineado gatinho, na hora de sair pra festa não é a hora de fazer, né?
Então treina antes, se no dia você quer sair de delineado gatinho, treina um pouquinho antes para poder no dia você ter um pouquinho mais de habilidade, tá? Se não, faz ele mesmo só rente a raiz dos cílios, que também fica bem bonito, não precisa ser um delineado gatinho, só se você tiver mais destreza para fazer ou se você já tiver treinado antes. Se não, eu gosto de começar aqui um pouquinho depois, tá? Não gosto no meu olho de ir muito até a pontinha. E aí faço ele só rente a raios dos cílios. Vou fazendo e depois vou dando acabamento, tá? Que também já é uma dica, você não faz ele um olho todo e depois o outro todo, não. Porque pode ser que um fique mais grosso que o outro. Então você faz a base de um, faz a base do outro e depois vem arrumando para poder os dois irem ficando iguais. Por último, mas não menos importante, máscara de cílio, né, gente? Se você quiser aplicar um cílio postiço, voilá, boa sorte. Em outro dia, em outra live, eu vou vir falar só sobre cílio postiço, tá? Desde você escolher o cílio até você aplicar. Mas hoje, como a ideia é ser uma coisa mais rápida, mais fácil, para todo mundo conseguir fazer, eu vou aplicar só máscara de cílios. E aí você vem aqui pegando bem da raiz, dando uma giradinha para levantar bem o cílio, tá? E lembra que máscara de cílio nunca é demais, tá? Então pode abusar dela. E você já vai contando aí pra mim o que é que você achou. Se você tem alguma dúvida, tá? Já fala aí pra mim. Aqui embaixo também dos cílios inferiores eu venho com ele em pezinho e só a pontinha dele. Deixa eu pegar um pouquinho mais. E só a pontinha dele pega aqui no cílio, tá? Sempre a pontinha, quando tá deitado também. Só a pontinha dele vai pegar aqui no cílio. Venho aqui com aquele pincelzinho de pó. Lembra essa camadinha que a gente fez aqui? Agora a gente vai varrer ela. Pego aqui e jogo pra lá, tá? Todo e qualquer excesso que tenha ficado nessa pele, a gente manda embora.
aí aqui, se precisar, esse foi o pincel que eu usei com iluminador, tá? Na hora que eu fiz a minha pele. Se precisar, você vem dar uma retocadazinha no iluminado, porque às vezes esse pozinho, quando você varre, ele tira um pouco do efeito do iluminador. Então você vem, faz só um retoquezinho e voa lá, você tá pronta para ir pra festa, não tá? Simples de fazer, tá? Não é tão difícil. É só treinar um pouquinho antes, uma vez, duas, que você treinar essa maquiagem, você consegue tirar ela de letra. E não se esqueça também de me seguir lá nas redes sociais, principalmente no Instagram, que eu sempre faço as lives lá ao vivo. E você pode mandar a sua dúvida lá ao vivo pra mim, tá?